Existem algumas canções que conseguem quase que abarcar boa parte do grande significado do cristianismo. A boa nova é a gente poder anunciar a uma pessoa uma notícia que vai fazer bem aos ouvidos. Você sabe muito bem o efeito que uma notícia ruim tem sobre nós. Quando você escuta uma tragédia, por exemplo, você ouviu a notícia de que alguém foi baleado, como ouvimos nessa semana, que uma criança perdeu a vida porque foi baleada lá numa favela do Rio de Janeiro. Quando uma notícia ruim entra dentro de nós, parece que ela tem o poder de paralisar-nos por uns instantes, algumas pessoas, dependendo do grau de envolvimento, por alguns dias. Aquele impacto que a notícia ruim tem sobre nós provoca um processo de desesperança. Aliás, grandes desesperanças nascem de tragédias miúdas que a gente vai alimentando aos poucos. Eu mesmo já pude acompanhar muitas pessoas que viviam processos depressivos justamente porque colocavam muita atenção nas notícias ruins de todos os dias. É como se aquela notícia ruim conseguisse atingir algum lugar da nossa alma, aquele lugar ali mais íntimo que é capaz de provocar as nossas esperanças, as nossas alegrias. Notícias ruins têm o poder de nos paralisar para coisas boas. A boa notícia que nós temos é que Deus não se cansa de nós. A boa notícia é que Deus não se cansa de nos oferecer estradas para que a gente continue andando. Eu sei que em muitos momentos da sua vida, você corre o risco de pensar que naquela curva a sua estrada terminou. São os momentos das dores, dos sofrimentos, em que a gente não sabe fazer a travessia. Eu acredito, minha gente, que existem alguns momentos da nossa vida que eles são de fundamental importância para que a gente tenha condições de ultrapassar, para a gente chegar ao outro lugar. Assim como uma ponte se presta a ligar dois lugares. Uma ponte, ela é sempre um mecanismo, um lugar que nos favorece chegar a outro. Ela não é definitiva na nossa vida. Você passa por elas à medida em que você precisa continuar a sua caminhada e de repente você tem ali um obstáculo diante de você. O sofrimento se presta na vida humana da mesma forma, do mesmo jeito que uma ponte se presta a nos fazer chegar do outro lado. E o grande desafio é a gente não enxergar na ponte a realidade definitiva. Pode ser que se a gente olhe apenas para a ponte, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado. E sofrimentos costumam ser lugares de travessia. Através deles, nós conseguimos alcançar coisas mais nobres, lugares mais nobres, que até então as alegrias não haviam nos proporcionado. Pessoas interessantes são pessoas que sabem fazer as travessias o tempo todo. E aliás, os sofrimentos eles deixam de ser benéficos na vida humana no momento em que nós olhamos para ele como determinantes, definitivos. Não, eles são apenas passageiros. Você sabe muito bem disso. Durante um tempo da sua vida você precisou se preparar arduamente para você poder entrar na faculdade. E aquele período de sofrimento hoje, ele vale a pena e ele é visto de uma forma muito redentora. Hoje você conseguiu fazer a sua faculdade, ter a sua profissão. Hoje você vive outras pontes. Hoje você vive outras travessias. As dificuldades nossas de cada dia, que também se prestam a ser pontes para nos ajudar a chegar no lugar que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, parados no nosso processo, porque a gente só olha o que está acontecendo. Mas não. É sempre bom que a gente perceba que Deus está nos convidando a ir além. E essa é a boa notícia. Deus ainda continua acreditando em nós. Deus ainda não se cansou de nós. Na mesma fonte que nasce o amor, nasce também o ódio. E que não é nenhum problema nós reconhecermos que às vezes nós odiamos as pessoas que nós amamos. É uma ingenuidade, né? Às vezes a gente acredita, eu só amo você. Mentira. Às vezes a gente tem vontade de jogar o outro na cisterna e tampar. Não é assim? Só que aí você põe uma coleira nesse sentimento, não é assim que funciona? Você imaginou se você for fazer tudo que você tem vontade? Eu tinha vontade de mandar prender gente chata. Ficar lá uns 3 dias na cadeia. Eu acho que ia ser preso também de vez em quando.
A pessoa está dando muito problema, você uma ordem de prisão para ela. Aí, por que eu estou preso? Porque você é chata. Pronto. 3 reclamações, a pessoa vai presa. Então, quando você tem a capacidade de reconhecer que dentro do seu coração você ama a sua irmã, mas você também tem vontade de jogá-la na cisterna e tampar com uma coisa de cimento, de concreto, para ela nunca mais sair, não é nenhum problema você assumir isso. O bom é a gente ser capaz de reconhecer o que a gente sente. E esta relação fraterna, minha gente, ela é feita, ela é tecida, é igual bordado. Tem pontos frágeis, tem pontos fortes. O amor é o ponto forte. O ponto frágil é o ódio. É a disputa. É muito difícil. Não existe uma casa com irmãos que não tenham disputas, mesmo que elas não sejam assumidas. A gente disputa com os nossos irmãos o tempo todo, o carinho da mãe, o carinho do pai. Isso é processo natural, a psicologia nos ensina isso. Agora, quanto mais consciência você vai tendo daquilo que é difícil, qual é o ponto fraco do bordado, toma consciência disso e começa a trabalhar. Isso é honesto. Não é nenhum problema você assumir que você não suporta a sua irmã. Agora, comece a trabalhar uma convivência saudável para isso. Volto a dizer, às vezes você não vai conseguir que a sua irmã seja a sua melhor amiga. E tire essa culpa no momento que você reconhece que você não conseguiu. Mas estabeleça com ela pelo menos um vínculo saudável. Para que isso não seja um peso sobre você. Para que isso não represente para você uma instância de culpa. Porque culpa nos faz muito mal. As culpas nos fazem muito mal. Elas nos paralisam. Elas nos impedem de irmos além. Então reconhecer que aquele que eu amo, eu também de vez em quando tenho vontade de dar uma martelada na cabeça dela, não é nenhum problema. O problema é eu alimentar a vontade de dar a martelada na cabeça. E ficar pensando, eu vou fazer, uma hora eu faço. Não. Gente, na nossa vida nós temos que ter o tempo todo o controle do nosso ódio. Aprendi isso, nunca mais vou me esquecer. Toda vez que nós odiamos, nós ficamos burros. Nós dizemos o que a gente não acredita, nós falamos bobagens. A raiva nos emburrece. Por isso que nós precisamos trazer a raiva amarrada. Ela tem que ser... A raiva é um cachorro bravo, então por isso traga na coleira. Não permita que ela coloque você na coleira. É muito triste você conviver com uma pessoa que já está sob a coleira da raiva. Quem manda nela é a raiva. Ela está o tempo todo irritada. Ela está o tempo todo dizendo imbecilidades. Ela está o tempo todo emburrecida. Ela está o tempo todo tratando mal as pessoas. Não, é o contrário. Eu tenho que dominar a minha raiva. Claro, em alguns momentos eu não consigo. Mas eu não posso ficar o tempo todo perdendo essa batalha. Eu tenho que, com o tempo, buscando esse equilíbrio diante das coisas. E é engraçado, porque a vida espiritual nos ajuda a isso. A meditação nos ajuda a ter calma. Se você tira 15 minutos do seu dia para a leitura da palavra de Deus, para fazer a sua meditação, para fazer a sua oração, você pode ter certeza que esta parada de 15 minutos repercute dentro do seu coração. Você vai ficando mais calma, você vai ficando mais compreensiva, você vai ficando mais paciente. E é isso que nós precisamos fazer. Todos nós temos essas fragilidades, todos nós temos essas dificuldades, mas não significa que elas vão mandar em nós a vida inteira. Nós podemos trazê-las hoje para o nosso controle e assim resolver essa contradição. Deus está com a gente, nos ajuda o tempo todo. A palavra de Deus nos orienta para essa melhoria. E é isso que nós desejamos. Que nós possamos viver nessa semana o compromisso de trazer a nossa raiva na coleira, de assumir as nossas melhorias e buscar as oportunidades que Deus está nos dando para a gente amar, ser amado e vencer nessa vida. A palavra, ela tem sido cada vez mais mal utilizada. Às vezes a gente escuta cada coisa que está passando, as pessoas falam de qualquer jeito, às vezes utilizam de linguagem muito chula no dia a dia, não é verdade? Eu fico cada vez mais intrigado porque eu sou um adepto da palavra. Eu acredito que nós somos artesãos da palavra. O padre é um artesão da palavra, o poeta é um artesão da palavra, e todos nós temos que ser artesãos da palavra. A gente ser artesãos das palavras nos coloca nessa responsabilidade de você buscar a palavra certa para o momento. E às vezes nós desperdiçamos tanta palavra
em situações, às vezes nós deixamos que palavras ruins permaneçam na nossa boca. Às vezes nós permitimos que a nossa palavra seja tomada pela maldade do mundo. E a agressão verbal é isso, é uma palavra que faz mal. Ninguém gosta de ser chamado de um jeito chulo, gosta? Ninguém gosta de ser chamado de cachorro. Você vai falar, seu cachorro. E hoje essa é uma linguagem que está tomando conta. Não foi lá no Rio de Janeiro que começaram com a linguagem das cachorras? Pois é, em outros tempos os poetas, para homenagear as mulheres, eles cantavam chamando vocês de rosas, né? Hoje não, cadela. Deus me livre, olha que coisa feia, né? Você ser chamado de cadela, não, você não merece isso. É uma linguagem chula que está tomando conta do vocabulário. As pessoas acham normal brincarem assim uns com as outras. Sai daqui, cachorro. Não, isso fere, porque a palavra tem o poder de ferir, da mesma forma como a palavra tem o poder de curar. Eu sempre digo o seguinte, gente, você está caladinho agora, tá? Você que está em casa, pronto. Nessa experiência de silêncio que você está vivendo agora, o mundo está sendo preparado na sua boca. Porque o mundo começa na palavra que nós dizemos. Deus, para começar o mundo, Ele disse uma palavra. Ele não disse uma palavra qualquer. Ele disse uma palavra que expressava bondade. E tudo aquilo que Ele fez, a Sagrada Escritura diz que era bom. Aí. Cada momento que a nossa boca se fecha, tome essa consciência. Isso não é bobagem não, viu? Isso é para dar sabedoria para a gente na vida. Cada vez que a sua boca se fechar e você ficar em silêncio, pensa assim com você. O mundo está sendo preparado aqui. O mundo vai começar de novo agora, na palavra que eu vou dizer. Aí você vai escolher bem a palavra. Você não vai dizer uma palavra qualquer. É um compromisso bonito que nós podemos ter com Deus. Senhor, eu quero ser o seu verbo. Eu quero ser a sua palavra viva. E onde quer que eu esteja, eu quero ser a pronúncia de uma palavra que possa alguém ser feliz. Eu quero ser a pronúncia de uma palavra que possa ajudar alguém a ser melhor. Isso é bonito demais. E quero desejar que cada vez mais nós possamos descobrir o valor da palavra bendita. Porque de palavras malditas, o mundo já está cheio. Pronto, estamos em silêncio. E o mundo vai começar de novo na palavra que a gente vai dizer. Prepare bem essa palavra. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre você e sobre a palavra que você vai viver hoje, amanhã e sempre. Amém. Padre Fábio, é com imenso prazer que lhe escrevo e espero ser direcionado por suas palavras sobre o que eu estou sentindo nessa nova fase da minha vida. Na verdade, eu considero o que eu estou vivendo hoje como uma crise existencial. Eu me sinto como se estivesse perdendo o brilho e a vivacidade do tempo em que eu tinha 20 anos. Agora, na fase dos 50, é duro enfrentar as dificuldades da vida. E isso está influenciando o meu relacionamento com meu marido. Padre, como posso enfrentar essa fase da idade? Sou de Manaus. O nome dela é Darcy. Darcy, minha filha, o processo do envelhecimento na vida humana, ele tem que ser preparado dia a dia, né? Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente é na juventude, porque o que a gente é na juventude vai ser acentuado na velhice. Então é bom, porque as qualidades ficam ainda mais qualificadas, né? Os dons da juventude, sobretudo os dons intelectuais, aqueles que você buscou, a maturidade, ela traz uma maravilhosa forma de compreender o mundo, né? A inteligência fica mais aguçada, a sabedoria parece que acampa um pouco mais. Tanto é que o bom escritor é o escritor envelhecido, né? A gente sabe, e algumas pessoas levam isso muito a sério, que é muito perigoso escrever um livro na juventude. Porque os pensamentos da juventude, as opiniões da juventude tendem a mudar muito. E depois você tem até vergonha do que você disse na juventude. Só que qualificar essas qualidades, a gente precisa tomar cuidado para que na administração do tempo que passa, nós tenhamos condições de fazer o que é bom, ficar melhor ainda, mas a gente precisa tomar muito cuidado para o avesso que também acontece,
que é justamente os defeitos da juventude vão ficar todos muito acentuados na velhice. Então, olhe para você como você é hoje. Se você já é uma pessoa difícil, prepare-se para lutar com você, não contra você, é com você. Prepare-se para essa luta, para você diminuir cada vez mais o que é pesado para você agora, do seu jeito de ser, dar um jeito de livrar-se dos seus excessos, de tudo aquilo que lhe prejudica como pessoa, porque isso sem dúvida vai custar muito caro na velhice. Eu não sei se o que você chama de crise existencial, Darcy, seja essa incapacidade de administrar os defeitos que hoje pesam um pouco mais. As inseguranças, que são próprias da vida, né? A gente sabe que a velhice, ela vai nos colocando num ciclo muito semelhante à infância. As inseguranças que são próprias do início da vida, elas estão todas lá no final. Eu até tenho uma personagem no meu livro, Mulheres de Aço e de Flores, que ela fala justamente isso. Eu ando necessitada das mesmas coisas que os recém-nascidos, só não tem coragem de pedir. Não é assim? Você não encontra muitas vezes pessoas de idade necessitadas das mesmas coisas que os recém-nascidos. Só que elas não têm coragem de pedir. Eu vejo isso na minha velhinha lá em casa. Como ela está mais frágil, está mais insegura, situações que ela antes sabia administrar um pouco melhor sozinha, já não sabe mais. Então esse assessoramento a gente precisa dar. Agora, eu e você, Darcy, nós vamos estar muito atentos para a gente poder viver essas fases que são diferentes da vida, tendo consciência delas. Porque não é nenhum problema a gente sofrer de inseguranças, mas a gente precisa ter consciência. É engraçado isso. Todo e qualquer problema na vida fica menos pesado quando nós temos consciência dele. Por quê? Porque a consciência é um instrumental que a gente usa a favor. Se você não tem consciência do seu defeito, se você o nega o tempo todo, vai ser difícil para quem está do seu lado, mas vai ser difícil sobretudo para você em saber lidar com esse defeito. Porque você não o trouxe à consciência. O que é a consciência? É essa luz que fica acesa dentro de nós para poder nos ajudar a identificar quem somos, o que nós pensamos, o que a gente fez. Quando eu digo, eu não tive consciência de que te prejudiquei. O que é isso? O que eu estou dizendo? Faltou esclarecimento pessoal para entender que a minha ação era prejudicial. E às vezes a gente faz isso mesmo. Mas a partir do momento que eu sei que eu prejudiquei, acendeu a consciência. Então, porque eu já tenho consciência que prejudiquei, eu não posso continuar prejudicando. Eu tenho que fazer de tudo para evitar que aquilo aconteça novamente. E é por isso que o crescimento pessoal está diretamente ligado à capacidade da pessoa ser consciente. Consciente dos seus atos. Isso é interessante porque entra até na teologia do pecado. O que é o pecado? É aquilo que já está esclarecido pela consciência de que é um erro. Então a gente muitas vezes comete um pecado sem saber que estava pecando, porque não estava pecando. Se você não teve consciência do ato, é por isso que a gente é ensinado desde pequeno a respeitar as ordens, a obedecer os pais, a obedecer as regras. Porque depois que a gente sabe o que é certo e o que é errado, torna-se um erro, um pecado, digamos assim. Você infringir aquela regra. Mas enquanto você não sabe, não é nenhum pecado, não tem atribuição de culpa. Pode até ter atribuição de responsabilidade. Mas a partir do momento que você sabe que você vai ter que agir diferente, porque antes você tinha o desconhecimento. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, isso é, acender a luz da consciência humana para o conhecimento de Jesus, que a partir do momento que conhece Jesus, tem por ele a sua vida modificada, é com ele que você inicia um processo de tornar-se semelhante a ele. Então o que a gente precisa fazer, Darcy, é tomar consciência de cada fase nova da nossa vida, olhar para esse tempo novo, que você não é uma velha, você está com 50 anos, você ainda tem muitas coisas boas para fazer, e você precisa abrir as portas deste novo tempo, para aproveitar e viver bem cada fase dessa vida. Porque onde é que está a angústia?
é quando a pessoa está nos 50 anos querendo viver as realidades que ela deveria ter vivido aos 30. Pode até viver alguma coisa que você não quis viver aos 30, mas cuidado para não se impor um fardo que aos 50 você já não tem mais condições de carregar. Essa fase da vida vai exigir de você uma postura que talvez você não tivesse que ter quando você tinha 30. Então essa sabedoria de identificar o que é próprio de cada tempo nos ajuda demais na administração do resultado final da vida. Agora na segunda-feira, inclusive eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram comigo lá em São Paulo, na Livraria Cultura, no lançamento do meu livro. Eu tive uma oportunidade muito interessante lá, uma senhora chegou, ela virou e falou assim: padre, hoje eu vim aqui pegar o seu autógrafo e comemorar a minha aposentadoria, saiu hoje. E ela brincou comigo, né? Sei que o senhor sempre falou que queria ser aposentado, e eu queria mesmo, desde criança, eu sempre achei lindo ser aposentado. Perguntava para mim: Fabinho, quer ser o quê quando crescer? Eu falava: aposentado. E aí eu comemorei com ela, falei: nossa, que beleza. Aí ela falou: padre, mas eu estou com tanto medo desse novo tempo. Eu falei: não, nada disso. Aproveite para ler todos os livros que você não pôde ler. Aproveite para fazer os cursos que você não pôde fazer. Aproveite para fazer as viagens que você não teve condições. Mesmo que não tenha muito dinheiro, faz uma economiazinha, parcela em 30 vezes, mas vai realizar os seus sonhos. Se você tem a oportunidade agora, está com os filhos todos criados, não tem mais obrigação direta, vai viver bem a sua vida. Aproveite bem esse tempo. Não se desperdice. Mas eu tenho que ajudar o meu filho a isso e aquilo. Ajude na medida. Não viva a vida dele. Vá viver a fase da sua vida. Porque isso é fundamental, gente. Nós não teremos outra oportunidade. Viver bem o dia de hoje é uma questão de responsabilidade. Seja fiel à fase da sua vida. Se é uma fase para estudar, estude. Se é uma fase para trabalhar, trabalhe. Se é uma fase para descansar, descanse. Isso a gente vive até no dia, né? Eu sou muito honesto. Se eu tenho 2 horas para descansar, eu vou descansar. Porque eu sei que meu dia a dia não é brincadeira. É uma questão de viver bem as fases do meu dia. É o que a gente precisa, é uma disciplina. E Darcy, não tenha medo, minha filha. Aos 50 anos você ainda tem muita coisa pela frente. Não tem que viver essa ansiedade. Substitua a ansiedade por consciência. Ilumine o seu coração, ilumine a sua cabeça para que você tenha condições de olhar para cada dia, sem ansiedades. O que hoje eu posso fazer nessa fase da minha vida? O que hoje eu posso realizar? Ocupar a nossa cabeça, minha gente, de coisas boas é uma forma muito eficaz de evitar a depressão, a angústia desnecessária, a ansiedade. Porque o diabo acampa na mente. Padre Fábio, queria saber qual é a posição da igreja sobre essas pessoas que se dizem sensitivas, que falam com os mortos, que conversam com o além. O senhor poderia explicar se isso é verdade? Porque tem programas em outras emissoras que mostram pessoas que tiveram contatos com entes falecidos. A minha posição sobre esse assunto é muito neutra. Eu prefiro seguir os mandamentos da minha religião, que é católica. Então siga, minha filha. Siga, porque eu confesso para você que às vezes eu também fico assustado com a capacidade que algumas pessoas têm de manipular até a eternidade, né? Outro dia eu também vi um programa na televisão que estavam mostrando vídeos de fantasmas. Mas eu achei aquilo de uma imbecilidade tão grande, né? Porque, você imaginou uma pessoa perder tempo para ir para a televisão, para ficar analisando vídeos de fantasma? Isso é verdade? Aquele leão morto. Eu me lembro que a pessoa falava assim que tinha que lavar a casa de azul, né? Que o azul espanta os diabos, o encosto. Pelo amor de Deus. Acho que a vida tem coisas tão mais urgentes para a gente ficar pensando, não é verdade? A fé cristã não acredita que nós possamos nos comunicar com os mortos. A comunhão dos santos sugere coisas muito mais nobres do que isso. Então, muitas vezes as pessoas entram nessas histórias porque estão fragilizadas. E a gente sabe, a parapsicologia explica muitas coisas. Eu me recordo de um curso que eu fiz com o padre Quevedo,
ele nos mostrava o quanto que algumas pessoas têm o poder, isso é poder cerebral, isso não é sobrenatural, né? Que nós usamos muito pouco da nossa capacidade cerebral. Então a pessoa ela tem uma sensibilidade tão grande, isso pode ser chamado de sensitivo, né? Ela tem uma sensibilidade tão grande que ela é capaz de entrar na cabeça da pessoa que está diante dela, conhecer a letra daquele ente querido que ela perdeu e escrever com a letra tal qual aquela pessoa. Digamos, a mãe está diante de mim, eu sou o sensitivo. Digamos assim, vou dar o exemplo. A mãe perdeu um filho. A minha capacidade cerebral é tão aguda que eu entro dentro do pensamento daquela mulher, através de nomes específicos lá que o Padre Quevedo sabe dar, eu não sei. E ela é capaz de conhecer a letra do menino que morreu. E esta que tem a sensibilidade escreve com a letra. Como muitas vezes essas pessoas são simples, minha gente, não tem nem o conhecimento da parapsicologia, o que elas vão dizer? Que isso é um dom de contato com os mortos. E isso muitas vezes não é nada mais, nada menos do que um cérebro mais evoluído. Isso, o Padre Quevedo mostrava isso, dentro dos cursos que ele dava. A capacidade que ele tem de mover um objeto de lugar, mostrava vídeos mesmo. Só que quando as pessoas simples pegam esses vídeos, não têm conhecimento da parapsicologia, o que vai entender? Isso é um fantasma, isso é isso, isso é aquilo. Mas a vida é muito mais do que... A vida é boa demais para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas, não é verdade? Eu particularmente não gostaria de ficar sabendo nada lá do outro lado, porque vai tirar a minha espera, não é? Nós já escutamos falar, tanta gente, tem contato com os mortos, tem contato com isso, tem contato com aquilo. O que isso modifica na vida da pessoa que tem contato com os mortos? Né? Vamos viver bem a nossa vida, a nossa fé não nos permite crer assim. Você pode até respeitar o outro que crê diferente, mas se você é católica e não sente necessidade de acreditar nisso, você está num caminho muito correto, né? Não vamos ficar perdendo tempo em ficar querendo descobrir o como é do outro lado, se a gente ainda nem aprendeu como é que é esse lado de cá, né? Então, antes da gente se preocupar demais com o que vai ser depois da morte, vamos preocupar um pouco mais como é que pode ser a nossa vida. Isso sim agrada. O Christian estava dando um exemplo de algumas coisas que ele viu também, que ele que ele considera milagres, né? E ele estava perguntando, padre, quando é que a gente sabe, né, que isso é milagre ou isso é força da mente? Isso aqui é muito interessante. O Padre Quevedo é um homem que estudou muito a parapsicologia. Mas eu me recordo que naquela semana que o Padre Quevedo ficou conosco lá em Taubaté, porque ele deu esse curso na faculdade, a gente descobriu um outro lado do Padre Quevedo que a gente não conhece, porque a gente não convivia com ele, só via o Padre Quevedo da televisão. Eu ficava impressionado do quanto que aquele homem era um homem de oração. Quanto vira e mexe, dava uma folguinha lá nos intervalos, eu o via lá diante do sacrário, fazendo as suas orações, as laudes, né, que são as orações obrigatórias de todos os religiosos e padres, ele lá com seu breviário, rezando todas as horas que tinha que rezar. E eu descobri, Cristo, foi muito interessante porque o Padre Quevedo é um místico, é um ser humano, um homem muito ligado, de uma sensibilidade muito aguda, muito aguçada para a percepção do sagrado. Só que ele tem um conhecimento científico também, é um homem que estuda o poder da mente o tempo todo. Então ele está sempre evoluindo e conhecendo, buscando recursos para esse conhecimento. Mas ele, da mesma maneira, com a mesma intensidade que ele busca esse conhecimento teórico, né, sobre a mente humana, ele também mergulha na sua experiência de Deus. Ele é um padre. E ele dizia isso para nós. Ele fala assim, eu já vi muitos milagres no mundo. Muitas vezes nós nos prendemos a essas coisas bobas, a essas manifestações que não passam de poderes de mente, poderes de uma mente mais evoluída, e o verdadeiro milagre nós não chegamos a conhecer. Um exemplo disso ele disse que uma das coisas mais bonitas que ele viu na vida, que a ciência jamais conseguiu explicar, por mais que tentasse, até mesmo a NASA, né, com todas as suas pesquisas, é justamente a imagem de Guadalupe, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu fiquei muito interessado na época e comecei a ler tudo que eu podia sobre o fenômeno, né, daquele manto, daquela imagem que está gravada, é uma pintura, né? Mas o que é mais interessante naquilo lá, e o Padre Quevedo dizia para nós, aquelas cores que você vê na imagem de Nossa Senhora que está ali,
que foi justamente o índio, né, que estava levando as flores no tempo de inverno, né? O bispo queria, né? Então tá bom. Se essa virgem que está lhe pedindo para construir o santuário, ela verdadeiramente quiser que este santuário seja construído, porque o bispo duvidava do índio, fale para ela mandar para nós então um sinal. E era um tempo de inverno naquela região. Ele vem, traz flores para o bispo, naquele manto. E o mais bonito é que, quando ele abre o manto para jogar as flores, ele não sabia que aquela imagem estava gravada. Tem aquela imagem, então, que ele também se surpreende. E o interessante, minha gente, que já foram feitas pesquisas na tintura da imagem de Guadalupe, que é aquela que está exposta lá em Guadalajara, no México. Aquela tinta, ela não pertence nem ao reino mineral, nem ao vegetal, nem ao animal. Então é uma tinta que está ali, mas ela é como se ela não existisse. E aquele quadro, aquela imagem, ninguém consegue detectar, identificar qual é a composição daquelas tintas. Elas não pertencem, como já disse, a nenhum dos reinos. E aí você tem um fenômeno ainda mais interessante, porque quando a NASA começou a identificar, a estudar aquele quadro, começaram a radiografar inúmeras vezes, multiplicar aquilo para tentar chegar à origem daquela tinta, como é que essa pintura está aí, né? Como é que ela pode ser fixada neste lugar? Que é tão frágil esse tecido também, e ele ter durado tanto tempo, ter vencido tantas coisas, ter passado por tantos processos, né? E aí quando chegaram, foram radiografando, descobriram uma coisa fantástica, que a temperatura daquele quadro oscila 36,5, a pele da imagem. Imagina isso? Então ela tem temperatura humana de quem está vivo. Gente, nós não estamos inventando essa história. Isso é um fato. Você pode jogar aí no Google e pesquisar aí o milagre de Guadalupe, que você vai ter essas informações com um pouco mais de precisão, porque eu estou falando uma coisa que eu ouvi há 7 anos atrás, eu não tenho nem tanta precisão mais. São coisas que eu me lembro dele ter falado. E depois, quando começaram a fotografar os olhos da Nossa Senhora, descobriram que dentro a pupila dilata no momento que joga a luz naquilo. Como se estivesse um olho vivo ali. E o mais interessante, na retina daquela, imagina isso, vai aumentando, na retina daquela imagem, porque você sabe que o que você está enxergando fica projetado na sua retina, né? É um processo que eu também não sei entender, mas é mais ou menos assim. Você está dentro dos meus olhos, né? Ou eu estou dentro dos seus, uma coisa assim. E conseguir identificar que na retina, na pupila ali daquele olho, existe a imagem de um bispo assustado olhando. Imagina isso. Aí o padre Quevedo, ele conta essa história, ele se emociona muito, porque ele tem um carinho muito grande por esse fenômeno de Guadalupe. E ele sabe detalhes. Se você um dia tiver a oportunidade de ouvi-lo, ouça a maneira, a riqueza de detalhes que ele tem como cientista, como homem que estuda, a riqueza de detalhes que ele tem desse manto, dessa imagem, desse quadro. Então veja bem, aí ele sempre diz isso, né? Olha, são muitos os milagres que existem, mas nós ficamos sem conhecê-los. E nós corremos atrás de banalidades, de coisas bobas, de coisas ridículas muitas vezes.